E a Câmara se prepara para votar hoje as PECs da blindagem de parlamentares e do fim do foro privilegiado. O texto prevê que deputados e senadores tenham o direito de barrar investigações contra parlamentares. E para debater esses projetos, nós convidamos para o CNN Arena os deputados Cabo Gilberto, do PL, e Tabata Amaral, do PSB. Aos dois eu agradeço pela presença mais uma vez aqui na CNN. Senhores, cada um terá o direito de responder em 2 minutos. Eu vou sinalizar com um ok, mas somente para poder finalizar o raciocínio. Não quero ser chato ao interromper e não preciso interromper de imediato assim quando eu falar o ok. Somente para poder sinalizar o tempo. Combinado? Vou começar com a deputada Tabata Amaral. Deputada, a PEC da blindagem protege a atividade parlamentar ou aumenta a impunidade? Boa noite e obrigado pela presença. Boa noite, Leandro. Boa noite, Cabo Gilberto, todos que nos acompanham. A PEC da blindagem ela é um grande absurdo, porque ela tem um único objetivo, que é aumentar a impunidade. A gente está vivendo um momento muito estranho do Brasil, em que alguns parlamentares, depois de lutar por uma única pauta, que é a da anistia, o perdão, para quem tentou dar um golpe, agora eles incluíram um segundo item nessa lista, que é a anistia a corruptos, a quem pratica a corrupção. Para quem está chegando agora nesse debate, está na pauta da Câmara dos Deputados um projeto que é extremamente absurdo, porque ele diz o quê? Que os parlamentares não poderão ser presos, que basicamente também não vão poder ser investigados. E mesmo aqueles que forem presos em flagrante, em crime inafiançável, ou seja, extremamente grave, estou falando de assassinato, estupro e por aí vai, são coisas da pior espécie, só vão continuar presos se o Congresso, se o Parlamento autorizar. Minha gente, não tem como isso ser bom para o Brasil. Parlamentar protegendo parlamentar. O Brasil quer mais transparência, quer que os parlamentares, os políticos, sejam tratados como o restante da população e essa PEC da impunidade, ela não pode passar, ela não pode prosperar. E, de novo, uma pergunta para finalizar. Por que é que a gente vê bolsonaristas se aliando àqueles que querem se proteger porque tem medo da investigação para se unir numa pauta que é tão ruim para o povo brasileiro? Deputado Cabo Gilberto, a PEC da blindagem protege a atividade parlamentar ou aumenta a impunidade? Boa noite e obrigado pela presença. Boa noite, Tabata. Tabata, Vossa Excelência é uma deputada que tem conceito aqui na casa. Sequer tem o texto ainda, Tabata. A gente não pode falar de blindagem. O que existe hoje é um incômodo do Congresso Nacional que está sendo fechado reiteradas vezes. Isso aí é fato e eu provo através de várias decisões onde a Justiça, através de uma canetada só, desfaz o que a maioria do parlamento decidiu através de provocações de partidos com representação mínima na casa, de respeitando a democracia. O Congresso Nacional fica. Então não trata, Leandro, nada de blindagem. Não tem sequer o texto ainda. O que eu pedi é que o texto venha para desenhar as prerrogativas parlamentares para não... Você acha correto, Tabata, Leandro e audiência, um parlamentar ter medo de falar na tribuna? Um parlamentar está usando tornozeleira eletrônica por crime de opinião que não existe no nosso Código Penal? Isso aqui não é uma PEC para enfrentar qualquer poder. É uma PEC que não tem um texto claro, Leandro, então não pode falar de blindagem, em defesa das prerrogativas parlamentares para defender o voto popular. A cada 4 anos, os parlamentares passam pelo julgamento das urnas. Se, porventura, esses parlamentares não cumpriram o que prometeram durante a campanha política, a população pode tirá-los das respectivas cadeiras, na Câmara e no Senado. O que estamos defendendo é prerrogativas parlamentares para que os parlamentares possam defender as suas ideias, como determina o artigo 1º da Constituição, como determina a nossa Constituição Federal e seus princípios legais, onde todo poder emana do povo. Deixe-me conceder mais ou menos 30 segundos para a deputada Tabata, depois eu volto com o deputado Cabo Gilberto. Deputada? Acho que é muito importante que a gente entenda que há uma tentativa de distração, que é o quê? Se fala em liberdade de expressão, mas a PEC da blindagem, ela abarca crimes de corrupção e outros crimes graves, que são os crimes inafiançáveis que eu mencionava aqui. Então, acho que essa é uma primeira pergunta que eu faço. Em relação ao texto, a gente não tem um relatório, mas o texto, ele é de conhecimento de todos. Então, acho que cabe a pergunta para o Cabo Gilberto. Se o texto vier do jeito que ele está, protegendo corruptos, o Cabo Gilberto, a oposição vão votar a favor? E aí, para mim, o que foi
assim, a prova matadora que a gente recebeu hoje. Fala de líderes da oposição dizendo que vão fazer de tudo para atrapalhar a reforma do imposto de renda, que vem para cobrar mais de quem tem mais e menos de quem tem menos, porque querem agora aprovar essa PEC da blindagem. Quem é que está ganhando, minha gente? É todo dia mais um projeto contra o povo. É aumento de deputados, é PEC da blindagem, quer acabar com a reforma do IR. Onde é que isso vai parar? Deputado Cabo Gilberto? Primeiro que a questão do aumento de deputados eu votei contrário, Tabata. Do jeito que a senhora está falando, é como se estivesse jogando para a galera. Segundo, eu repito, insisto, não tem texto ainda. O texto que está na PEC 3, ele não foi aprovado em 2001, quando a senhora era deputada federal. Eu tenho o maior respeito à sua atuação aqui, mas precisamos restabelecer o que verdadeiramente está acontecendo. É uma PEC para fortalecer as prerrogativas parlamentares, não tem nada de blindagem. E está na Constituição, Tabata, artigo 53. O parlamentar pode ser preso, sim, por crime inafiançável em flagrante delito, diferentemente do que ocorre hoje, com decisões de prisão preventiva, Tabata. A Constituição não permite prisões preventivas. A senhora, como uma boa constituinte, que a senhora sempre defende aqui, eu acompanho seus relatórios e sua atuação, que eu tenho respeito, apesar de discordar, não pode falar que está liberando essa questão de prisões ilegais, prisões em flagrante delito e crime inafiançável. Não tem isso no texto. Agora, Leandro, você me permite só 2 correções? Por favor. 2 pontos importantes. Primeiro, esse texto ele já começou sua votação recentemente. Eu sempre votei de forma contrária, não é um texto novo, então já deu para saber quem é a favor e quem é contra. E quando a gente fala de prisão em flagrante de crime inafiançável, o Congresso terá 24 horas para dizer se autoriza ou não a prisão. É grave nesse nível. Mas já está na Constituição isso, Tabata. É por isso que eu estou falando. A gente está na audiência da CNN, precisa estabelecer a verdade e falar o que acontece. Não está na Constituição. Hoje, um parlamentar 53, pode responder caso cometa um crime. Não é o que vai acontecer. Pode ser preso. Eu desafio a senhora a renunciar ao meu mandato agora, se não tiver na Constituição que o parlamentar pode ser preso em flagrante delito e crime inafiançável, e assim o Congresso tem 24 horas para dizer se ele está preso ou não. Eu desafio a senhora, renuncio ao meu mandato agora, se não tiver na Constituição. Audiência, procurei artigo 53 da Constituição, parágrafo 2º. Senhores, vou Leandro, seguir para... Respondo depois, para não atrapalhar o debate. Eu vou conceder mais 30 segundos, aí depois escuto cada lado e depois eu sigo com uma outra pergunta. Combinado? Deputada, por favor. A gente está tratando de uma proposta de emenda à Constituição, ou seja, ela vem justamente para alterar a Constituição. E eu volto a trazer, o que essa proposta faz? Ela torna praticamente impossível que você investigue um parlamentar, ela proíbe que você prenda um parlamentar, isso está nessa emenda à Constituição, que está sendo apoiada por corruptos, por todo mundo que você possa imaginar, juntaram uma turma gigantesca. E ela diz que no único caso em que o parlamentar pode ser preso, que é justamente esse, caso ele esteja cometendo um crime gravíssimo e seja preso em flagrante, o Congresso vai ter que autorizar. Isso é o que está na emenda à Constituição, é no texto que está circulando e que já é o texto que a gente conhece. Deputado Cabo Gilberto? Tabata, o que a senhora está falando não é verdade. Já está na Constituição, artigo 53, parágrafo 2º. Eu faço um desafio aqui à senhora e à audiência. A Constituição Federal só permite a prisão de parlamentares. Que está na pauta eu escutei a senhora falar, eu escutei a senhora falar. Escuta eu falar, por gentileza. Artigo 53, parágrafo 2º, já está na Constituição, já é assim na Constituição. O parlamentar, senador, deputado federal, só pode ser preso em flagrante delito de crime inafiançável. E o plenário tem 24 horas, por maioria absoluta, 257 deputados, 41 senadores. Falar se continua a prisão ou não. Isso já está na Constituição, tá? Não jogue para a galera que é feio. Vou seguir agora para... Já deixei muito claro o que é que está no texto, todo mundo pode conferir. Eu vou seguir agora com a outra pergunta. Senhores, o projeto pode aumentar a crise entre o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal? Agora, já que eu comecei com a deputada, eu começo agora com o deputado. De forma nenhuma, Leandro. O que existe é o fortalecimento da democracia através das prerrogativas parlamentares que estão sendo reiteradas vezes e respeitadas. A Constituição diz que, como o Tabata insiste em não falar o que está acontecendo. O texto da Constituição já é claro, artigo 53. O parlamentar só pode ser preso em flagrante delito por crime inafiançável. Tem as prerrogativas parlamentares, que estão sendo respeitadas reiteradas vezes. Então, a gente precisa desenhar na Constituição para que os deputados e senadores possam ser respeitados e respeitar, principalmente, o voto da população. Como eu falei anteriormente, o Congresso Nacional representa a totalidade do povo brasileiro.
ou seja, 100% da população é representada pelo Congresso Nacional. Então, não é permitido que o parlamentar seja preso de forma preventiva, como foi a questão do deputado Daniel Silveira, como foi a questão do deputado Brazão, que eu não sei nem quem é, mas voltei pela Constituição, artigo 53, parágrafo 2º. Então, a gente precisa, como legislador, quando vem aqui assumir o mandato, Leandro, levanta a mão e diz, eu prometo defender a Constituição. E a Constituição é clara. A Constituição não permite, Leandro, que um ministro de uma canetada só, de forma monocrática, desfaça o que o Congresso fez com relação à votação do delegado Ramage, por 315 votos. A Constituição não permite que o Supremo Tribunal Federal interferisse nessa decisão, porque lá no artigo 53 é bastante claro. Okay. O que está acontecendo hoje. Peço desculpas, eu tive que interromper por causa do tempo. Deputada? Para deixar claro, porque esse é um momento de muitas narrativas. Se os parlamentares que estão defendendo essa emenda à Constituição acreditassem, como eu acredito, que o que está na Constituição é suficiente, é bom, não estariam tentando alterar a Constituição. O que eu venho fazendo nas redes sociais aqui com vocês é explicar o que é que está no texto que eles querem introduzir na Constituição. Respondendo agora a pergunta, por que esse debate do foro, né? Como a gente vê que as coisas mudam de lado. Historicamente, aquelas pessoas que têm medo de serem investigadas por crimes de corrupção eram a favor do foro. Por quê? Havia uma visão que o STF não investigava políticos, especialmente de nível federal. Desde a época do mensalão, isso mudou. O STF começou a investigar parlamentares de esquerda e direita. E agora, esses mesmos políticos que eram a favor do foro estão dizendo que são contra o foro porque querem tirar do STF, que é o órgão que de fato está investigando políticos. Eles falam da tentativa de golpe. Crime gravíssimo tem que ser investigado. Mas o que é que está no radar da maioria? As denúncias, por exemplo, que estão sendo feitas de desvio de dinheiro do orçamento secreto de hospitais para bolso de político. Se fala sempre de ideologia, mas infelizmente tem uma coisa que não tem ideologia nesse Brasil, que é a corrupção, que infelizmente acontece há muitos anos na esquerda, à direita, então encontrando mais um argumento, mais uma cortina de fumaça, para quê? Para enfraquecer o combate à corrupção. Senhores, eu vou chamar agora os nossos analistas que vão participar também da entrevista, começando com a Juliana Lopes. Agora, como o nosso tempo está curto, cada um terá 1 minuto para a resposta, ok? Juliana? Eu irei cumprir, só irei falar do meu momento. Muito obrigada, deputados, pela participação. Começo agora pela deputada Tabata Amaral para a gente equilibrar aqui as perguntas. E a pergunta é a seguinte, deputada, a mesma para o deputado Carlos Gilberto. A gente teve uma reunião de líderes, né, para tratar sobre esse assunto e, de alguma forma, o Centrão acenando de forma positiva para essa proposta. Não é uma proposta que tem ali só o aval da oposição. Qual é o motivo para o Centrão também fazer esse aceno, alguns partidos, inclusive, da base aliada? O que tem de importante na PEC da blindagem? Seria corporativismo? Juliana, a gente viu esse debate, né, da PEC da blindagem ressurgir depois da ocupação ali completamente ilegal que foi feita pela oposição da mesa da presidência da Câmara dos Deputados. E, inicialmente, o que eles diziam era, vamos aprovar a PEC das prerrogativas, da blindagem, por aí vai, para tentar safar a pele do Bolsonaro e dos seus aliados. E outros políticos, infelizmente, viram ali uma oportunidade de se protegerem contra as futuras investigações. E eu acho que é isso que é importante que a população entenda. Se, infelizmente, essa PEC da blindagem for para votação, vocês vão ver ali pessoas da esquerda e da direita votando a favor. Porque não é sobre ideologia, não é sobre o Bolsonaro. É sobre, infelizmente, alguns políticos, alguns, sei lá, por medo, outros por não estarem entendendo o que está acontecendo, querendo se proteger os seus pares, sem entender que a avaliação do Congresso, que a confiança das pessoas na política só piora ano após ano. Por quê? Porque olham para os políticos só cuidando da própria pele, sem falar do que é importante. E agora a maluquice de falar, a gente não vai fazer mais a reforma do imposto de renda. A troco de quê? Quem é que perde com isso? O povo inteiro. Deputado Cabo Gilberto, Centrão, alguns partidos da esquerda apoiam essa proposta. Qual seria o motivo? Primeiro, que deixa claro que é um incômodo enorme no Congresso Nacional, com base nos desrespeitos que vem acontecendo. A deputada fala com relação ao que já está na Constituição, mas não é respeitado. A gente tem que desenhar na Constituição as prerrogativas parlamentares, deixar de forma clara. E de corrupção, o partido mais corrupto está na história, da história do Brasil, está no poder, Tabata. O que a senhora defende, que é o governo Lula.
Está aí por diversas vezes. A senhora me conhece aqui, a senhora sabe da minha índole, a senhora sabe do meu posicionamento. Então, isso não tem nada de blindagem, Juliana. O que tem, e que vários partidos estão defendendo, é para deixar claro os limites constitucionais das prerrogativas parlamentares para que os deputados possam defender, obviamente, as suas ideias, que foram eleitos para isso, o voto popular. Eu pergunto à sua audiência, Juliana, quem da esquerda está sendo investigado pela Suprema Corte nos últimos 3 anos? A Suprema Corte está aparelhada. A Suprema Corte não respeita mais a Constituição. Okay. A Suprema Corte respeita a Constituição. Vou chamar aqui Pedro Venceslau. Começar pelo deputado, depois a deputada, invertendo a ordem. Deputado, o senhor avalia que a PEC da blindagem ela abre caminho para a anistia, como dizem parlamentares do PL, ou não? Veja só, uma agonia de cada vez, Pedro. Obrigado pela sua pergunta. Deixa claro aqui que aqui não é para defender A ou B, porque já estão colocando aqui no plenário que porque querem defender Bolsonaro. Não tem nada a ver com isso. Deputado e senador que estão incomodados. Pedro, você acha que é correto em uma democracia, Pedro, um deputado ter medo de falar na tribuna? Veja só que situação o Brasil chegou em pleno século XXI por conta do superpoder da República, que é a Suprema Corte. Mas aqui não queremos fazer enfrentamento, queremos apenas deixar desenhado os limites constitucionais para que os ministros respeitem a Constituição, que diz respeito às prerrogativas parlamentares. Quem cometeu corrupção, quem errou, que pague caro. Eu defendo essa tese. Agora, o que eu não posso concordar, e eu creio também que a deputada não concorda, a Constituição é clara com relação às prerrogativas parlamentares, mas a gente precisa desenhar porque os ministros da Suprema Corte, que está aparelhada, não respeitam a Constituição. Ok, deputada, na sua avaliação, a PEC da blindagem é um caminho para chegar à anistia, como dizem deputados do PL, ou não? Eu espero que não, Pedro, porque tem uma coisa que conecta essas duas pautas, a da anistia e a PEC da blindagem, que é a impunidade. Impunidade para quem planejou um golpe de Estado porque não aceitou o resultado da urna, impunidade para quem sabia de um plano de assassinato de Alckmin, Lula e não fez absolutamente nada. Impunidade, falando agora do deputado Eduardo Bolsonaro, para quem abandonou o seu mandato e está desde fevereiro conspirando contra a gente. A gente precisa colocar um basta. Essa história do Eduardo Bolsonaro, para mim, é das mais absurdas. A gente tem um parlamentar que renega a sua pátria, que renega os seus eleitores e está lá atrapalhando o nosso agro, nossos empreendedores. São Paulo está sofrendo muito, o mesmo estado que o elegeu. Todo mundo pagando mais caro, todo mundo pagando essa conta. Se a gente não colocar um basta, onde é que vai parar? Não tem mais sessão, não se discute mais nada que é importante e a gente não está tendo espaço para debater educação, empreendedorismo, segurança. O Brasil está cheio de problema. Não vale a pena sacrificar o país inteiro por conta de Bolsonaro. Ok, obrigado, deputada. Leandro? Muito bem, conversamos ao vivo com os deputados Cabo Gilberto, do PL, e também Tabata Amaral, do PSB. Aos dois eu agradeço pela disponibilidade de falar com a gente aqui da CNN. Muito boa noite e até a próxima. Boa noite, obrigada. Um abraço em cada um. Boa noite, Leandro. Boa noite, Tabata. Obrigado.